Cadê? Eu não tô aparecendo aqui. Gustavo? Cadê? Gu? Ah, ele tá aqui. Peraí que já aconteceu ali. Fala, eu acho que tem que voltar pra frente, tá? Lá pra aparecendo só novinho. E aumenta o volume. Que tá esquisito aqui. Deixa eu botei pra deixar. Não apareceu. Pega aquele que tá esquisito ali, imagem. O chato vai ficar pegando isso aqui. Aqui embaixo tá. Aqui embaixo parece que tá assim mesmo. Tá certo. Tá bom. A paz do Senhor para os amados irmãos da Assembleia de Deus em São Mateus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor, dando continuidade ao livro de Salmos, um livro muito importante, fala sobre adoração a Deus, louvor, oração, busca, e nós estaremos estudando nessa manhã mais uma lição importante para a nossa vida espiritual. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e estaremos então dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical. A lição de número 4, 26 de abril de 2020. O título da lição: Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Texto áureo: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, verso 4. Verdade aplicada. Para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Os objetivos da lição: compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Texto de referência: Salmo 25, versos de 1 ao 15, versos de 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15. Então, o Salmo 1, verso 1 diz assim: A ti, Senhor, levanta a minha alma. Verso 2: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Verso 5: Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Verso 12: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Verso 13: A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Verso 14: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Verso 15: Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede ou da armadilha. Então, o Salmo de Davi, um salmo que é considerado pela Bíblia hebraica, pelos judeus, como livro acróstico. Acróstico é quando se usa as 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico arcaico era o alfabeto que só tinha consoante, não tinha vogais. Então, são 22 consoantes, 22, o alfabeto com 22 consoantes
E a primeira é Aleph, Bet, Beit, Gimel, Dalet, He, Fav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nu, Samek, Ain, P, Tissad, Kof, Resh, Shin e Tal. Então são 22 consoantes e o Salmo 25 ele vem com 22 letras do alfabeto hebraico, né? Então era uma maneira de meditação, de memorização e de entendimento da palavra de Deus. Era uma maneira que eles usavam para a meditação. É como se você estivesse memorizando o alfabeto hebraico. Então, o Salmo 25 ele é acróstico por causa da sua beleza poética, da sua oração, do seu louvor e também pela ordem alfabética das letras hebraicas. Então, outra coisa que o texto da lição vai falar a respeito de conhecer, né, buscando conhecer os caminhos do Senhor. A palavra buscando, ela vem de um termo hebraico, haka, que significa buscar refúgio, buscar proteção, ir ao encontro de Deus, procurando Deus, encontrando Deus, colocar confiança em Deus, confiar ou esperar em Deus. E nós estamos nesta manhã procurando buscar a Deus, conhecer a Deus, servir a Deus na beleza da sua santidade. A palavra conhecer, ela vem de uma palavra yada, do hebraico, que é conhecer, aprender a conhecer, perceber e ver, descobrir e discernir, discriminar, distinguir, saber por experiência, compreender, conhecer, estar familiarizado com Deus, conhecer uma pessoa de forma carnal, saber como Deus é, ser habilidoso em falar com Deus, ter conhecimento, ser sábio, tornar conhecido, ser revelado, ser percebido, ser instruído, fazer saber, sentir Deus e entender Deus. E a palavra caminho, ela vem de um termo usado pelo hebraico, orak, que é caminho, trajetória, trilha, rua, vereda da vida, sentido figurado, modo de viver, sentido figurado, viajante, caminhante, curso da vida, estrada, distância, jornada, maneira de vida, direção, hábito, referindo-se ao curso da vida, referindo-se ao caráter moral. Então, o caminho é tudo aquilo que Deus ele traçou para a sua igreja, para o seu povo, para o homem, né? Na concepção geral da palavra, quando falo homem, falo mulher, falo jovens, crianças, velhos, todos. Então Deus traçou um caminho de retidão, de amor, de bondade, de praticar o bem, as boas obras. E esse caminho que vai nos levar a Ele depois desta vida física. Então, a palavra caminho é o que está no tópico da lição, buscando conhecer os caminhos do Senhor, né? Então, aqui no texto áureo, diz assim, texto áureo do Salmo 25, verso 4, mostra-me os teus alacotes, ou seja, mostra-me o teu caminho, ó Yahu. Ensina-me os teus alacotes, caminho ou vereda. Texto de referência, Salmo 25, verso 1, a ti, ó Yahu, eu me levanto a minha alma. Verso 2, o meu Elohá, eu confio em ti.
não me deixes envergonhado, não permitas que os meus inimigos triunfem sobre mim. Verso 5, conduze-me em tua Emet, ensina-me porque tu és Elohá da minha Yeshua. Em ti aguardo-os todos os dias. Verso 12, que homem é este que teme a Yahu, ele o ensina no Derek, que há de escolher. Verso 13, a sua alma habitará à vontade, estende, a sua alma habitará à vontade e sua zera herdará a terra. Verso 14, o segredo de Yahu está com os que o temem e ele lhes mostrará a sua brit. Verso 15, os meus olhos estão sempre inclinados a Yahu, porquanto ele puxará os meus pés da rede ou da armadilha. Então vejamos que o salmista Davi, num salmo de intimidade, ele inicia a sua oração, o seu louvor de adoração, dizendo que a ti, ó Deus, eu me levanto a minha alma. O meu Senhor eu confio e em ti não me deixes envergonhado. Não permitas que os meus inimigos triunfem sobre mim. O verso 5, conduze-me em tua Emet, ou seja, verdade. Ensina-me, porque tu és o Elohá da minha Yeshua. Tu és o meu Senhor e Salvador. Em ti aguardo todos os dias. O verso 12, que homem é este que teme a Yahu, ao Senhor, ele o ensina no Derek, ou seja, o caminho que há de escolher. O verso 13, a sua alma habitará à vontade e sua zera, sua semente, herdará a terra. Verso 14, o segredo do Senhor, de Yahu, está com os que temem, e ele lhes mostrará a sua brit, aliança. Verso 15, os meus olhos estão sempre inclinados a Yahu, porquanto ele puxará os meus pés da rede ou armadilha. Então, o Salmo 25, o segredo do Senhor, trata-se de um salmo acróstico, como eu falei no início, por cada letra do alfabeto está aqui inserido nesse salmo e serve como meditação e como oração e memorização. Então, esse salmo acróstico é um artifício literário encontrado em algumas poesias do Antigo Testamento para ajudar a memória ou propiciar a divisão das estrofes. Por exemplo, o Salmo 119, que tem 170 versos, as 22 letras elas são separadas em 8 conjuntos de palavras, né? 8 conjuntos de palavras. Então, cada conjunto vem a letra hebraica. Então, é importante. Também tem outros salmos, como além do 25, tem um 37, tem um salmo 34, tem um salmo 111, 112, 145. São salmos importantes para nós aprendermos com a palavra do Senhor. O Salmo 25, de 1 ao 3, fala primeiro, encontramos uma súplica por proteção. Os inimigos de Davi parecem estar sempre por perto, por isso ele busca socorro no Senhor e reconhece que somente Deus é digno de sua confiança. Então, o Salmo 25, os primeiros versos do Salmo 25, Davi, ele pede a Deus: a ti, Senhor, levanta a minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixe confundido, nem os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa.
Então Davi que ele pede a proteção a Deus pela sua vida, que os seus inimigos não triunfem sobre ele, pelo contrário, que aqueles que não servem a Deus que seja confundido, né? E aqueles que servem a Deus seja protegido. Então Davi é que ele pede a proteção do Senhor. Então é um salmo importante para que nós entendamos que o salmista ele está pedindo a Yahvé a sua proteção contra os seus inimigos, né? E o salmo do verso 4 e 5, o salmista ele retrata um discípulo à procura de instrução, anseia conhecer os caminhos do Senhor, andar em suas veredas e crescer em sua vereda, em seu caminho. Esse desejo nasce do amor pelo Deus da sua salvação e fonte de toda a sua expectativa. Ou seja, o Salmo 4 e 5, Davi ele fala assim, o Salmo 25, verso 4 e 5, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Então, Davi agora ele pede a Deus para que ele possa saber conhecer os seus caminhos. Os caminhos de Deus são caminhos retos, são caminhos justos, são caminhos corretos, são caminhos dignos de toda aceitação. Nós estamos, de certa forma, seguindo esse caminho. E quais são os caminhos de Deus para nós? São as suas instruções, são os seus ensinamentos, são aquilo que Deus quer para o homem, é aquilo que Jesus ele veio nos ensinar para que vivermos aqui em sociedade, respeitando, se amando, se considerando, procurando ajudar uns aos outros. Se todos nós aprendesse a questão do humanismo, né? do dividir, né? Não se apegar tanto à vaidade, à soberba, mas procurar repartir o pão, né? Repartir a capa, dividir aquilo que Deus ele tem nos ensinado, né? A ajudar os necessitados, os pobres, as viúvas, os órfãos, não ser ajudar os estrangeiros, né? Não ser aquela coisa de xenofobia, mas você ajudar, fazer o bem, praticar as boas obras. Tudo isso são os caminhos que Deus traçou para nós aqui neste mundo, porque assim como nós viemos sem nada, nós também não vamos levar nada dessa vida. Então esse caminho que Deus traçou para todos nós devemos seguir. Então o que nós temos visto ultimamente são guerras de egos, de vaidade, de arrogância, prepotência. São pessoas se perdendo e ensinando coisas erradas, caminhos tortuosos, caminhos perversos. E nós, como igreja, nós sempre devemos fazer a diferença. E Davi aqui, ele pede justamente isso, que ele possa conhecer seus caminhos, os caminhos do Senhor, as veredas, andar pelos caminhos, traçar esse caminho, é o curso da nossa vida, a questão moral do nosso caráter, ser lapidado, ser trabalhado, e tudo isso nós aprendemos através da palavra de Deus. Do verso 12 ao 13, mais uma vez o salmista interrompe sua oração com um solilóquio, ou seja, é aquilo que como se estivesse falando consigo mesmo, mas falando para Deus no sentido espiritual. Para ele, o homem que teme ao Senhor é quem mais desfruta
de Deus, além de experimentar, né, as coisas boas que Deus nos dá. Orientação clara, pois o Senhor lhe mostra o caminho a seguir. Prosperidade pessoal, pois recebe provisão farta. Segurança familiar, pois seus filhos herdarão a terra. Comunhão com Deus, pois fará parte do círculo mais íntimo de amigos ao quais o Senhor revela sua mente e seus caminhos. Então, aqui do verso 12 e 13, né? 12 e 13, Davi ele fala assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Então, qual é o homem que teme ao Senhor? Né? Que temendo ao Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, Deus, ele coloca para todos aqueles que temem o caminho certo, o caminho correto, o caminho bom. O caminho bom. Eu separei algumas colocações aqui relacionadas a caminhos. Por exemplo, caminhos bons. Em Êxodo, capítulo 18, versículo 20, diz assim: e declarar-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar, e a obra que deve fazer. Então aqui Deus, ele, através de Moisés, orientando o povo, para que através dos estatutos de Deus, da lei de Deus, o povo pudesse andar por esse caminho, obedecendo a lei do Senhor, obedecendo os mandatos de Deus, para que eles pudessem fazer uma obra digna e a obra que deve fazer. Então, Deus ele tem nos dado a sua obra, ele tem nos dado a sua lei, os seus estatutos. E qual é o novo mandamento de Deus? Amai-vos uns aos outros, assim como Cristo nos amou e se deu por nós, nós devemos amar uns aos outros. No capítulo 32, versículo 8 de Êxodo, diz assim: e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício e disseram: este é o teu Eloá, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Ou seja, Deus, o verdadeiro Deus, tinha tirado o povo da terra do Egito, da mão de Faraó. E o povo não esperou Moisés voltar do Monte Sinai, pensando que Moisés estava morto. Fizeram um bezerro de ouro e aquele bezerro para eles era o Deus dele, como se fosse o Deus dele, aquele bezerro que tirou o povo do Egito. Então Deus estava cobrando que eles se desviaram do caminho que Deus tinha ordenado para entrar em caminhos tortuosos. Então nós devemos estar no caminho que é Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos estar buscando em conhecer mais e mais, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer mais e mais o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 29, diz assim: porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos de Yahu, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então aqui Moisés, antes de morrer, ele já soltou uma profecia. Por conhecer o seu povo, ele sabia que o povo iria se corromper depois que ele morresse, depois que ele partisse. E verdadeiramente o povo se corrompeu. Ao longo da história de Israel nós vamos ver
eles foram parar em 2 cativeiros, né? E foram adorar a deuses estranhos. Isso nós vamos ver mais aqui nos caminhos. E eles provocaram a ira de Deus, de Yahweh, que Deus não aceita, não concorda, não compactua em que se divida a sua adoração. Deus, ele tem que ser adorado, só ele ser adorado, né? Porque ele é um Deus verdadeiro, é um Deus único e que nós devemos reverenciar, adorá-lo de todo o nosso coração. Em Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim: os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então o caminho do Senhor é reto, não devemos desviar nem para um lado nem para o outro. Não tem direita nem esquerda, é sempre em frente. A igreja, ela tem que agir diferente do mundo, né? O mundo é o mundo, com as suas concupiscências e suas vaidades. A igreja é a igreja, é uma comunidade diferente, separada, santificada, consagrada para Deus. E nós devemos pensar como igreja e não como mundo, né? Embora estamos no mundo, mas não somos do mundo. E nossa pátria não está aqui, nós estamos de passagem. Em Mateus, no capítulo 21, versículo 32, diz assim: porque Ioanã veio a vós no caminho da justiça, e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Ou seja, aqui Jesus, ele está dizendo para os judeus que não acreditavam nele como Yeshua HaMashiach, como Salvador e ungido de Deus, como o próprio Deus encarnado, que João Batista veio pregando e eles não deram crédito, né? Pregando um caminho de justiça, de arrependimento. Eles não deram crédito. Mas as meretrizes, né? Aquelas mulheres da vida, as prostitutas que eram desprezadas pelos judeus, pela sociedade, andava na margem da sociedade, elas acreditaram em Jesus, elas creram, elas depositaram sua fé no Senhor e por isso elas foram perdoadas os seus pecados, elas se arrependeram das suas práticas, converteram o seu coração e Deus o perdoou. Então está dizendo aqui que as meretrizes creram, os publicanos, aqueles que eram considerados pelos judeus como os piores pecadores, que eram os coletores de impostos, que defraudavam e outros. Então, os publicanos e os meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Então, nós devemos, a primeira coisa que nós devemos fazê-lo para seguirmos esse caminho que Deus traçou para nós é arrepender-vos, arrependimento. O arrependimento é você se entristecer pela prática errada que você faz e voltar-se para Deus, praticar a justiça de Deus aqui na terra. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Yahvé, ou no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos no Mashiach, como por toda parte ensina em cada congregação. Então, Paulo estava enviando Timóteo ali aos irmãos da Ásia, para que ele lembrasse do caminho que Paulo ensinou acerca de Jesus, acerca do Cristo, do ungido de Deus, para que eles andassem num caminho
que ele ensinou acerca de Jesus, né? E nós devemos seguir esse caminho que Jesus nos ensinou. O caminho do amor, da piedade, da misericórdia e da gratidão. Agora, existe outro caminho, porque aqui o Salmo diz que você escolhe o caminho. O 25 aqui, o verso 12, qual é o homem que teme ao Senhor e ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então tem um caminho bom, que Deus orientou o povo, e tem um caminho mau. O caminho mau é o caminho que muitos têm seguido, têm rejeitado as orientações de Deus e seguido seus próprios cursos da vida. Aqui em número 22:32 diz assim: então o Malachim de Yahu lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Essa passagem fala de Balaão, quando ele estava espancando a mula, e a mula estava vendo o anjo. Mas Balaão não estava vendo o anjo, ou seja, ali estava no papel trocado. A mula estava fazendo o papel de Balaão e Balaão estava fazendo o papel da mula. Ele estava sendo um verdadeiro animal, porque o animal que estava vendo o anjo temeu e parou e não andou. E ele estava espancando a mula. Então o anjo aparece para Balaão e fala isso. Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então Deus estava reprovando a atitude de Balaão, que não era só espancando a mula, ele estava se vendendo para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Nós conhecemos a história. O Salmo 139, verso 24, diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho altíssimo. Aqui é um salmo em que o salmista, ele falando com Deus, orando a Deus, louvando ao Senhor, ele fala: e vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, caminho, atitude perversa, pensamentos errôneos, tira de mim e guia-me pelo caminho altíssimo, ou seja, pelo teu caminho, Senhor, o caminho do alto, o caminho do céu, o caminho da bênção. Então, se tiver algum pensamento errado, devemos pedir a Deus que tire do nosso coração e do nosso pensamento. Jeremias, capítulo 18, versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Yaudá, ou Judá, e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz Yahu: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então Deus aqui, por intermédio do profeta Jeremias, estava advertindo o povo, dando um ultimato ao povo, para que o povo de Judá, moradores de Jerusalém, que estava forjando, praticando o mal, estava adorando a deuses estranhos, que eles estava contra Deus, se convertesse, mudasse de atitude, mudasse seu caminho, sua direção, pois agora cada um do seu mau caminho, para que eles convertessem e melhorassem os caminhos e as ações, ou seja, que eles voltassem para Deus e praticassem as boas obras, porque até então isso não estava acontecendo, né? Então a Bíblia, ela nos orienta a praticar as boas obras, as boas ações, porque Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração.
Se eu estou usando de falsidade contra um irmão, na verdade, eu, na frente do irmão, eu fico rindo, demonstrando uma certa simpatia, mas por dentro eu tenho ódio daquele irmão, eu estou enganando o irmão, mas não estou enganando a Deus. Deus conhece meu coração. Deus sabe da minha falsidade, né? Deus sabe da minha maldade. Então eu tenho que externar aquilo que eu tenho internamente. Se eu tenho amor, né? A Bíblia diz que Jesus fala que o homem fala o que o coração está cheio. Então se eu tenho que externar a minha felicidade em Deus e a minha felicidade pelo próximo, o meu coração tem que estar dessa forma, né? Eu tenho que externar aquilo que internamente eu estou sentindo e não de forma falsa, né? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, a nossa intenção, e nós seremos julgados naquele dia pelas nossas intenções. Então que nós nesta manhã venhamos procurar conhecer e buscar o caminho do Senhor, um caminho reto, justo, honesto para nós. Então aqui em Atos capítulo 14, versículo 16, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações e seus próprios caminhos. Quer dizer, aqui em Atos 14, 16, está dizendo que o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações e seus próprios caminhos, e os caminhos que aos olhos desses povos pareciam bons, mas foram caminhos tortuosos, caminhos errôneos, e que levou à queda dos impérios, né? Tanto babilônico, quanto medos e persas, como gregos, e depois os romanos. E aqui, finalizando essa questão das escolhas, em Jeremias, no capítulo 7, versículo 16 ao 26, Deus, ele chega a dizer para Jeremias não orar mais pelo povo de Judá, porque Deus não ia ouvir a oração do profeta. Isso é muito profundo, porque quando nós chegamos num grau de pecado que desabona a nossa conduta diante de Deus, Deus já não quer nem ouvir a nossa oração, né? Quer nem que ninguém interceda, porque ele já traçou a punição para aqueles desobedientes, né? Então que nós venhamos a não praticar essas coisas que os judeus eles praticaram na época do profeta Jeremias, e por isso eles foram parar no cativeiro babilônico. Não tinha mais cura, não tinha mais remédio. O remédio seria a prisão, né, o cativeiro, que eles seriam curados ali diante dos caldeus. Então, em Jeremias 7, 16 a 26 diz assim: Tu, pois, não ores por este povo. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros Eloá, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz Yahweh, e não a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz Yahweh, Elohá, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-ão e não se apagará. Assim diz Yahweh dos exércitos, e a Elohá de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne.
porque como falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, e lhes ordenei acerca dos holocaustos e sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Elohá, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouvireis nem inclinareis os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os Navim, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Então aqui Deus está dizendo para o povo, por intermédio de Jeremias, que o povo iria padecer, que ele não iria compactuar com as práticas erradas do povo. O povo chegou ao ponto de estar acendendo holocaustos à rainha dos céus, que era a Será, deusa cananeia, deusa babilônica, significa bosque para adoração, significa bosque para adoração de ídolos. Deusa babilônica, mesma Astarte dos cananeus, suposta esposa de Baal, e ofereciam libações a outros Elohá, outros deuses. Então estava dividindo a glória de Deus com outros deuses, por isso Deus estava dizendo que iria punir o seu povo. Então aqui nós vemos que as escolhas que nós fazemos hoje, como foi falado na semana passada, nós temos dois caminhos: o caminho bom, o caminho ruim, o caminho certo ou errado, o caminho da luz ou das trevas, o caminho estreito ou largo, o caminho de Deus ou o caminho do diabo. Então nós vamos morar na eternidade com Deus ou vamos morar na eternidade longe de Deus, no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Então nós devemos estar buscando agradar a Deus, amar a Deus, não porque nós temos medo do inferno, mas porque nós devemos amar a Deus pelo que Ele fez por nós, adorá-lo, reverenciá-lo e respeitá-lo. E aqui no versículo 5, verso 15, Davi se inclui nesse grupo de indivíduos tementes a Deus. Seus olhos se voltam continuamente para o céu, num gesto de confiança e expectativa. Não tem dúvida de que o Senhor o livraria do laço de dificuldade e aflição no qual se encontrava preso. Então o verso 15 diz assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede ou da armadilha. Então Davi que ele está dizendo que ele está atento ao que o Senhor tem lhe falado, está atento ao que o Senhor tem lhe ordenado, os caminhos do Senhor Davi está seguindo. Por isso ele não permitirá que os seus inimigos lhe lancem armadilha, lhe lance na rede, Então Davi aqui ele confia piamente no Senhor. O tópico 1 da lição, que fala sobre o salmo acróstico e a oração de Davi, é o que nós já falamos no início, é um salmo acróstico alfabético, assim chamado porque apresenta uma ordem alfabética na primeira letra de suas linhas, versos ou estrofes subsequentes. O objetivo evidente desse mecanismo literário era ajudar a memória no aprendizado ou recitação, e esse Salmo 25 é uma oração pessoal de Davi a Deus. Então, são 22 letras
E são 22 versos desses salmos, e cada verso representa uma letra. E Davi, para os judeus, era uma memorização, uma forma de aprender o alfabeto, memorizar e estar familiarizado com o mesmo. E Davi também, ele está aqui pedindo a Deus proteção através da oração e da meditação. Então o subtópico 1 fala da oração de Davi. A oração, ela é no hebraico ou no aramaico, é barru, petição, pedido, oração, sempre na liturgia judia. Sirach, meditação, pensamento, oração, devoção, queixa, reflexão. Errelá, oração, fazer uma oração, casa de oração, ouvir oração em títulos de salmos, referindo-se à oração poética e litúrgica. O 2 Samuel, capítulo 7, versículo 27, diz assim: pois tu, Yahu, que é Deus dos exércitos, Elohá, Senhor de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer esta oração. Então, aqui quando foi planejado fazer a casa de Deus, o templo de Deus, e ele ora a Deus do exército, no qual ele diz que edificarei uma casa. E ali houve uma animação de Davi, depois de Salomão, para que construísse o templo para Deus, e através da oração isso foi concretizado. 1 Reis 8:28, vou ver-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Yahu, meu Elohá, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Oração de Salomão, que fala com Deus. Então, oração é uma petição, é uma fala, é uma maneira de se expressar oralmente, verbalmente. E aqui o termo geral hebraico é tepila, de uma forma do verbo palau. O termo grego é proselche, onde o passivo médio é proselchomai. A ideia básica da palavra hebraica é a intercessão, e da palavra grega é o voto. Então, intercessão é quando você está intercedendo por alguém, por algo, E o voto é quando você faz um voto a Deus, para que Deus ele possa te ajudar em algo que você está precisando urgentemente. Mas essa etimologia não é mais a determinante do seu significado. As duas palavras podem ser usadas de forma abrangente para qualquer tipo de solicitação. Intercessão, ação de graças. A oração é descrita como um ato de invocar o nome do Senhor desde os dias de Sete. Então nós vemos lá em Gênesis 4:26, e a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome de Yahu, o nome de Deus, até a época em que o Senhor se revelou como Salvador Jesus Cristo. Então aqui em Joel no capítulo 2, versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahu será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse Yahu, e entre os sobreviventes daqueles que Yahu chamar. Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao soberano Yeshua, em teu coração creres que Elohá o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No capítulo 10
de Romanos 12, 13, diz assim: porquanto não há diferença entre Aiudi e Goi, porque todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, ou seja, porque não há diferença entre judeus e gregos ou gentios, né? Porque um mesmo é Yahvé de todos, rico para com todos e os que invocam. O verso 13, o versículo 13, porque todo aquele que invoca o nome de Yahvé será salvo, né? Independente se é judeu, se é grego, se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, não importa, o que importa é que todo aquele que invocar o nome do Senhor, independente de raça, de cor, será salvo. Glória a Deus. E em 1 Coríntios 1:2, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Eloá louca a sabedoria deste mundo, né? Então, os vaidosos, né? Os vaidosos, aqueles que não temem a Deus serão confundidos. Aqui 1 Coríntios, Primeiras Coríntios 1:2, a igreja de Yahu que está em Corinto, aos santificados em Yeshua HaMashiach, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Adonai deles é nosso. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então, o subtópico 2, não me deixes confundido, 1 Samuel 17, 42 e 44, porque Davi, na verdade, ele foi, na sua vida, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi desprezado. Então aqui em 1 Samuel fala da questão do Golias, questão de Saul e a questão do irmão de Davi, que também foi contra ele. Então aqui em 1 Samuel 17, 42 a 44 diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, e desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus Elohais, ou deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Davi nesse momento depositou toda a confiança no Senhor, sofreu oposição do rei Saul, 1 Samuel 18, 24 e 25, e os servos de Shaul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou David. Então disse Shaul: assim direis a David: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Shaul tentava fazer cair a David pela mão dos filisteus. Saul queria matar Davi e lhe propôs uma proposta: se ele conseguisse trazer 100 prepúcios dos filisteus, Saul daria sua filha como esposa a Davi. Aceitou. Então Davi aceitou a proposta e conseguiu, com a ajuda dos seus homens, a trazer os prepúcios, os 100 prepúcios. Saul, que não teve jeito, entregou a Mical como esposa de Davi. E Davi ele conseguiu mais um livramento que Deus lhe deu, mais uma vitória conquistada graças ao Senhor.
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O irmão Davi também era opositor de Davi. Então Davi ele enfrentou essas oposições, esses desafios, essas perseguições, mas ele sempre confiou no Senhor, e o Senhor não lhe deixou confundido. Pelo contrário, ele deu livramento. E assim Deus também faz com todos aqueles que confiam nele. Todos que confiam no Senhor serão protegidos e guardados. O subtópico 3 diz: perdoa os meus pecados. O Salmo 25, verso 7: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, de acordo com a tua rachamim, ou seja, de acordo com a tua misericórdia. Lembra-te de mim por causa da tua tov, ou seja, da tua bondade, ó Senhor. A palavra pecado, ela vem de um termo hebraico, racham, culpa, ofensa, pecado, culpabilidade, transgressão, falta, pecar, falhar, perder o rumo, errar, incorrer em culpa, perder o direito, errar o alvo ou o caminho do correto e do dever, perder o direito, sofrer a perda, afastar do caminho, punição pelo pecado. A palavra no grego é amartia, que é não ter parte em, errar o alvo, estar errado, errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer um andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado, aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento ou em ação. Coletivamente, o conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou várias. Então, pecado são exatamente isso que nós devemos nos afastar de errar, de praticar as ações erradas, errôneas, de ser culpado, porque nós seremos culpados pelas nossas ações. Então, quando você se ira e não se arrepende, quando você mata, quando você ofende, quando você xinga, quando você pratica atos que vai contra os princípios de Deus, você será responsabilizado pelos seus atos diante de Deus. Deus não vai ter você como inocente, porque você já conhece a palavra de Deus. Então, o Salmo 25, versos 6 e 7, na sequência, Davi aparece como pecador em busca de perdão, súplicas pelas misericórdia e bondade divina de longa data, e pede que o Senhor se lembre das demonstrações passadas de sua graça, como se ele pudesse esquecer. Caso o pedido indique uma compreensão imperfeita da graça de Deus por parte de Davi, devemos lembrar que ele viveu na era das sombras, enquanto nós desfrutamos a luz plena da era do Evangelho. Os pecados da mocidade de Davi o atormentavam, como é comum acontecer. O salmista pede de forma sucinta, poucas palavras, que o Senhor se esqueça dessas transgressões, mas se lembre dele segundo as suas misericórdias por causa da sua bondade. Em uma oração irresistível, que alívio saber que nossos pecados foram cobertos com sangue, afastado de nós, assim como o Oriente dista do Ocidente, sepultados no mar do esquecimento divino e perdoado para sempre. Então Davi ele viveu num período em que era um período da lei, era um período difícil, de lutas, de guerras, de batalhas. Então Davi ele viveu uma vida muito tensa, muito agitada, e mesmo assim ele conseguiu alcançar o coração de Deus através da sua sinceridade. E nós que hoje vivemos através do Evangelho da Graça, que temos todos essa informação já concluída,
né? Nós devemos então dar prosseguimento em agradar a Deus, aprendendo mais e mais com aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. Então, isso é importante, porque desde o momento que nós aceitamos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados foram perdoados, e tudo aquilo que nós fizemos antes de aceitarmos a Jesus foi esquecido, está no mar do esquecimento de Deus. Então nós não devemos mais praticar aquilo que nós praticávamos antes de aceitarmos a Jesus. Devemos viver em novidades de vida, em um caminho reto que Deus traçou para nós. O subtópico 2, o desejo e reconhecimento do salmista, no Salmo 25, verso 4, meus olhos estão sempre inclinados a Yahvé, Deus, né? Porquanto ele puxará os meus pés da rede ou armadilha. A referência ao laço leva Davi a interromper seu devaneio, ou seja, seus sonhos espiritual, para proferir uma oração acerca de sua situação presente. Está sozinho e aflito. As tribulações de seu coração se multiplicam. Implora a Deus que se volte para ele e tenha compaixão, para que dê alívio a seu coração pesado e tire de suas angústias, faça um balanço de suas aflições e perdoe todos os seus pecados. Davi também pede que o Senhor o proteja de seus inimigos e do ódio cruel deles, e também que o vindique por haver confiado em Jeová, ou Yahvé. A oração por libertação se torna uma oração para que Deus o liberte. Para o salmista, o poeta diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Então, Davi, ele apela para Deus para que o Senhor o livre das armadilhas dos inimigos, porque ele está atento aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor, seguindo os seus caminhos, né? Porquanto ele puxará os meus inimigos, os meus pés da rede ou armadilha. Então, Davi aqui ele pede proteção, ajuda, ele está com o coração dele aflito, desesperado, porque os inimigos são cruéis, mas ele pede que o Senhor conforte o seu coração, que Deus faça com que ele seja ensinado os caminhos e as veredas do Senhor. Aqui em Êxodo, no capítulo 33, versículo 13, diz assim: agora, pois, se tenho achado, recebe graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Então Moisés, ele fala para Deus: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, eu te rogo, eu te peço, eu te imploro, e faça saber o teu caminho. Nos mostre o teu caminho, para que nós possamos conhecer o teu caminho. E se achamos graça aos teus olhos, o considera que esta nação é o teu povo, ou seja, não pune essa nação pelos seus erros, mas nos mostre o seu caminho para que possamos andar e sermos perdoados. Então Moisés ele roga a Deus a sua presença, um pedido a Deus da sua salvação. Os caminhos do Senhor são retos. Então Deus ele tem que estar conosco, em nós, para que nós venhamos não falhar no nosso curso de vida aqui nesta terra. O subtópico 1 do tópico 2 fala assim: a vontade de ser guiado pelo Senhor, que é o Salmo 25, verso 5, em quem ele constantemente espera em oração e com confiança. Guia-me na tua verdade, ensina-me. A vida humana não pode ser vivida como um vácuo. Os caminhos da impiedade somente podem ser derrotados quando os caminhos do Senhor são adotados. Davi apela ao Senhor para lembrar-se das suas misericórdias, né? Então, assim,
a nossa vida não pode ser um vazio, né? Nossa vida tem que ser preenchida pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela presença do nosso Deus, né? Nós somos adotados, somos chamados, somos feitos filhos e Deus nos deu a sua graça, nos deu os seus dons, né? Para que nós possamos aqui viver melhor nesta vida com os dons de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, para que nós venhamos a cumprir o caminho de Deus, a obra que o Senhor tem traçado para nós. E aqui no Salmo 17, verso 7, diz assim: agora entrego minha causa ao Senhor, apelo a ti para receber justiça, certo de que me ouves e me respondes. Tu és o salvador daqueles que buscam refúgio de seus inimigos, à tua destra. Refugio-me em ti e peço que me mostre as maravilhas da tua bondade de maneira espetacular. Então o salmista aqui, ele entrega a causa dele ao Senhor, apela para Deus para receber a justiça, certo de que Deus o ouvirá e o responderá. E diz que Deus é o salvador daqueles que buscam refúgio, né? Segurança contra os seus inimigos, e aí o justo ele estará à direita de Deus, estará em segurança. E ele pede a Deus que mostre as maravilhas da bondade de Deus de maneira espetacular, maravilhosa. Então aqui nós sabemos que a palavra hebraica Hesed é amor inabalável, misericórdia, graça. Entendeu? Então nós estamos aqui nesta manhã aprendendo sobre isso, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor inabalável de Deus e sobre a graça de Deus, né? Então, o amor de Deus é ágape, a misericórdia de Deus, né? Que é entrelaçado com ágape, e a graça de Deus, que é o chariz, né? Que Deus ele tem proporcionado para nós, né? Pois as suas benignidades são de eternidade a eternidade, são eternas. O subtópico 2, tópico 2, o desejo de ter intimidade com Deus, o homem com Deus será ensinado no caminho que deve escolher, que é o verso 12. O Senhor guiará em suas escolhas, a sua alma pousará no bem, verso 13. O termo alma é usado para designar um indivíduo no bem, estado da vida, no sentido geral, ou seja, na prosperidade. As bênçãos da lei do Antigo Testamento, sua descendência herdará a terra. Ter filhos e filhas que, por sua vez, floresçam é um alvo humano normalmente estimado em todas as épocas. Esse homem abençoado desfrutará do benefício da instrução espiritual. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, esse Salmo 25, ele fala sobre isso também, sobre o homem que está no caminho de Deus, ele escolhe o caminho de Deus, ele estará bem, pousará bem, ele será próspero no aspecto de tudo que ele fizer, Deus estará aprovando, desde que seja de forma do querer, da vontade de Deus, né? No Antigo Testamento era condicional a obediência da lei, era condicional às bênçãos de Deus. Então o homem ele obedecia a lei, praticava a lei, e Deus repreendia o devorador, repreendia as maldições, repreendia as enfermidades, e a pessoa vivia um bem, né? Então, e a sua descendência era próspera também, no sentido de ter filhos e filhas,
de viver mais para ver os netos, as gerações futuras, né? Eu desfrutava dos benefícios e das instruções do Senhor. E o segredo do Senhor para os que o temem, aqueles que respeitam a lei de Deus. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Então, todos aqueles que andavam na vontade de Deus, Deus abençoava. O subtópico 3, o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Como consequência dessas bênçãos, Davi vai manter seus olhos fixos no Senhor, que tirará seus pés da rede ou armadilha, que é o verso 15, e vai salvá-lo dos laços dos seus inimigos e dos embaraços das circunstâncias. Então, o tópico 3 vai falar sobre essas questões do livramento, das bênçãos, né? Eu já me antecipei aqui falando dos caminhos bons e dos caminhos ruins. Então, hoje nós temos os caminhos que devemos seguir. Ou você segue o caminho que Deus traçou, o caminho bom, ou você segue o caminho do seu curso de vida, o caminho do mundo, e vai perecer por esse caminho. Então, o tópico 3, conhecendo os caminhos do Senhor, né? Novamente, Paulo, o apóstolo Paulo, ele relega a total destruição de todo aquele que não amar o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui que todo aquele que não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Já está na maldição. Porque nós devemos amar a Deus para que nós possamos alcançar a benevolência de Deus, sermos bem-aventurados, sermos bem-quistos, aceito, justo, justificado no sangue de Jesus. Então, todo aquele que renega, que rejeita a salvação, que rejeita Deus, que rejeita Jesus, eles permanecem na maldição e vão morrer na maldição. Paulo ainda acrescenta que Jesus, que ele proclamava, era o único caminho para a salvação e que aqueles que o pervertessem seriam amaldiçoados ou irremediavelmente destinados ao castigo por causa das graves consequências de invalidar a graça de Deus nas pregações de Jesus Cristo. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas diferentes das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anunciar boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Então, todo aquele que vem trazer um novo evangelho, um novo ensinamento diferente, contrário do que já está posto pela palavra de Deus, seja anátema, maldito. Então, tem muitas pessoas trazendo evangelhos diferentes. Nós estamos vivendo um período que estão deturpando a palavra de Deus, estão pervertendo a palavra de Deus, estão no achismo da palavra de Deus, estão no extrabíblicos da palavra de Deus, estão acrescentando o que a Bíblia não diz, estão falando o que Deus não falou, e essas pessoas são amaldiçoadas pelos seus ditos, porque não está encontrando o respaldo na palavra de Deus. Então nós devemos seguir a palavra de Deus, pregar o que a Bíblia nos ensina e viver uma vida diferente. As pessoas estão pensando que o céu é aqui, que o paraíso é aqui, estão vivendo como se aqui fosse viver eternamente, estão totalmente errados, estão totalmente equivocados. Então nós devemos viver para Deus, só para Deus, e não é viver de forma só de liturgia, mas viver uma vida diária, uma vida que não é só dentro do templo,
principalmente fora do templo. Dentro do templo é muito bom, mas a nossa vida tem que ser demonstrada a diferença fora das quatro paredes. É diante do pecador, do ímpio, dos nossos amigos de trabalho, de faculdade, de escola, nossos amigos de vizinhos, de casa. Nós devemos demonstrar as nossas atitudes diante dos nossos amigos e até diante dos nossos inimigos. Porque dentro da igreja é fácil. A questão é fora da igreja, a nossa conduta diante dos homens e diante de Deus. Então, Paulo, ele explica o caminho de Deus para os Gálatas. Com mais exatidão, isto é, o restante da mensagem foi transmitido particularmente a respeito da ascensão de Cristo e da descida do Espírito Santo. Este elemento parecia estar faltando em sua pregação inicial, conforme sugerido pela passagem de Atos 19, 1 ao 3, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Shaul completou sua viagem pelo interior da região e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns talmitim. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Ruach HaKodesh quando passaram a confiar? Não, eles responderam: jamais ouvimos falar da existência de Ruach HaKodesh. Nesse caso, ele disse que imersão você receberam, a imersão de Oxanã. Eles responderam, ou seja, quando Apolo ele estava em Corinto, já pregando a palavra, Paulo ele tinha acabado de completar a sua viagem. Ele chegou então ali à região de Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Talmitim, no hebraico é discípulo. Ele perguntou: você recebeu o Santo quando passaram a confiar? Eles responderam que não. E eles foram batizados pelo batismo de João Batista. Então ali depois eles foram batizados e receberam o batismo no Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Caminho, além de seu uso literal, essa palavra é frequentemente usada em um sentido figurado com referência à maneira de Deus tratar os homens. No Salmo 25:10, todas as veredas de Yahu são Hashamim, misericórdia, Emet, verdade, para os que guardam a sua Brit, aliança, e os seus testemunhos. Em Mateus 3:3, este é o homem mencionado por Yoshayahu, que é Isaías, quando disse: a voz de alguém clama no deserto, preparem o caminho de Adonai, endireitem as veredas para ele. E os padrões divinos para adoração e a conduta do Salmo 25, verso 4, que está lá no texto áureo, que fala: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, com referência à conduta ética dos homens, lá em Provérbio 4:18, mas a vereda do justo é como a luz brilhante, que aumenta cada vez mais até a sua perfeita plenitude. Hebreus 12:13, e façam um caminho reto para seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado, e o destino, a sorte do homem na vida. Jó 8:13, assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Elohá, Deus, e a expectativa do hipócrita perecerá. As palavras caminho e passagem traduzem várias palavras gregas e hebraicas. O que é importante não é a variedade de termos, de sim a consistência de seus usos na Bíblia Sagrada. Então, o significado inicial e literal é frequentemente estrada, passagem costumeira ou itinerário de viagem. Então, irmãos, aqui
fala sobre os caminhos, conhecendo os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor, eles são justos, são verdadeiros, são misericordiosos, são amorosos, são de paz, são de pacificação, de obediência. Então, as veredas do Senhor, os caminhos, aquilo que Deus ele traçou para nós nesta vida, são justas, E nós devemos guardar a sua misericórdia, a sua verdade, a sua aliança, a aliança com Deus, o testamento, aquilo que Deus traçou para nós. Aqui em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: E eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixe conformar aos padrões de Olahazé, este mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Então aqui Paulo está dizendo que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, separado para Deus, porque Deus se agrada. Assim como nós nos apresentamos em adoração no templo, nós também devemos nos apresentar em adoração em todo lugar que nós estamos, seja na nossa casa, seja na condução, no lugar de trabalho, em qualquer lugar nós devemos estar sempre ligados com Deus, E buscando a transformação mediante a nossa mente, Mediante a nossa mudança. Cada dia mais devemos viver uma vida de mudança, se aproximando mais de Deus, mais íntimo de Deus, mais transcendente, e se afastando do mundo, do pecado e das injustiças. Então, quando nós, irmãos, até fazemos comentários relacionados a outras coisas da vida, seja social, política, nós devemos ter o cuidado de não fazermos parte do mundo, Então nós temos que ter esse cuidado, porque o papel da igreja é orar. O papel da igreja é buscar o Senhor enquanto podemos achar. Aqui o subtópico 2, já estamos chegando ao término. O subtópico 2 fala o caminho da graça. A palavra graça, ela vem de um termo hebraico, toldá, que é confissão, louvor, ação de graças, dá louvor a Deus, ação de graças em cânticos de culto litúrgico, hino de louvor, coro, procissão, ou linha ou companhia de ação de graças, ofertas de gratidão, sacrifício de ação de graças, confissão, da palavra grega eucaristia, gratidão, ação de graça, e da palavra grega charis, graça, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável, bondade, favor, da bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertar ao exercício das virtudes cristãs, a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina, sinal ou prova da graça, benefício, presente da graça, privilégio, generosidade, gratidão por privilégio,
serviços, favores, recompensa, prêmios, né? Misericórdia, bondade, benignidade, verdade, piedade, perdão e retidão são fatores da graça de Deus, os privilégios que nós temos adquirido na crucificação do Filho de Deus, que nos perdoou, que nos curou, que nos aceitou. Então nós hoje temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque por meio de Jesus Cristo. Então aqui em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, diz assim: cure enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem afligidos por Cesararte, ou seja, por limpeza, purifica, limpa os impuros, expulse demônios, vocês receberão de graça, portanto, dei sem pedir pagamento. Olha só, irmão, o que a Bíblia diz? Receber de graça, e de graça o que? Dai. Só que hoje tem muitos aí, como foi falado na semana passada, mercenários que estão cobrando, que Deus deu de graça para eles, os dons, deu de graça para que eles usassem na obra de Deus. Eles estão negociando, eles estão comercializando, e por valores grandiosos, grandes, imensos, valores que muitos não podem pagar. Então, Deus vai cobrar dessas pessoas, porque o dom não é deles. O dom de ensinar não é meu, o dom é de Deus. Deus me deu, eu tenho que, de graça, eu tenho que passar, irmão. O que eu recebi de graça, eu tenho que passar. Agora, se eu quero ganhar dinheiro, eu vou trabalhar. Faço igual o Paulo. Paulo vendia a tenda, comercializava a tenda, ganhava o dinheiro dele. Não vivia da obra, ele vivia para a obra, é diferente. Então, nós devemos viver para a obra e não da obra, exceto aqueles que Deus vocacionar, como os missionários, como certos pastores que são chamados para viver ali da obra, mas eles se dedicam 24 horas a serviço da igreja. Fora isso, irmão, devemos trabalhar para não ser pesado. Então, o próprio Jesus aqui está ortogando aos irmãos: curar o que? Orar para que Deus cure os enfermos, orar para que Deus não deixe que morra as pessoas sem a salvação. Está falando aqui que purifica através da palavra os sujos, que expulsa os demônios que estão nessas pessoas. Vocês receberam de graça, portanto, não deis sem pedir pagamento, não deis de graça. Receber de graça, dai de graça. Não se pede nada em troca daquilo que Deus lhe deu, né? Então Jesus enviou seus discípulos para pregar, dizendo que o reino dos céus estava próximo. Jesus estava falando de um reino espiritual. O reino ainda estava próximo. Jesus, o Messias, já começou o seu reino na terra, nos corações dos seus seguidores. Um dia o reino estará plenamente aparente. Ou seja, Jesus, quando ele veio como Salvador, pregando o reino de Deus. Agora ele vai vir como rei, sentado no trono de glória para julgar as nações, né? Os discípulos também deveriam usar a autoridade e o poder que Jesus lhe tinha dado. Ele deu aos discípulos um princípio para guiar os seus atos quando ministrasse a outros. De graça recebeste, de graça dai. Os discípulos tinham recebido a salvação e o reino sem nenhum custo. Tá vendo? Jesus, ele deu a salvação sem cobrar nada. Então nós devemos pregar a salvação, ensinar sem também cobrar nada. Louvado seja Deus. Eles deveriam dedicar o seu tempo segundo o mesmo princípio. Uma vez que Deus derramou suas bênçãos sobre nós, nós devemos dar generosamente aos outros o nosso tempo, o nosso amor e as nossas posses. Então, o caminho da graça é isso. É o caminho do amor, é o caminho do prazer, da alegria, da amabilidade, do deleite.
né? Sabendo que Deus está conosco. E finalizando o subtópico 3 do tópico 3, o caminho da perfeição. O Salmo 25, 21 diz que a integridade e a tzedakah, ou seja, a retidão, venha me preservar, porque eu aguardo em ti. Quando ora, preserve-me a sinceridade e a retidão. Não se refere aos próprios méritos, pois aqui não é meritocracia. Antes pede que Deus mostre sua retidão ao livrar alguém que confia nele. Preserve-me a sinceridade e a retidão. O salmista havia confessado e abandonado seus pecados, pelo que esperava a ajuda divina em sua aflitiva situação. Sua retidão havia de salvá-lo, porque Yahvé veria o que estava acontecendo e correria em seu socorro. Então aqui, finalizando aqui, a integridade e a retidão vêm nos preservar, porque nós aguardamos e esperamos em Deus, né? Que Deus ele possa nos abençoar. É uma lição muito importante para nós. Eu creio que essa lição alcançou os corações dos amados, né, dos irmãos. Vamos fazer a leitura aqui da conclusão, para que Deus nos abençoe. A conclusão da lição diz assim: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Então, nós vivemos neste mundo em perigo, constantes ameaças, constantes embates, né? Nós estamos sendo confrontados quase que diariamente. Então, os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir. Isso, contudo, não obstante, não nos impedirá de continuarmos no caminho que Deus traçou, né? E devemos crescer na graça e no conhecimento acerca do caminho que Deus nos direciona, do Senhor, e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Então, nesta manhã, a lição ela nos ensina que nós devemos continuar buscando conhecer os caminhos de Deus, né? Continuar significa que não devemos parar, né? Nós devemos avançar, nós devemos confiar, nós devemos dar os passos, seguindo os passos de Cristo que ele passou aqui na terra. Então, irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós devemos continuar orando, porque o nosso papel como igreja institucionalizada por Cristo é de orar pelas nações, de orar pelos homens. Aí eu falo geral, homem, mulher, né? Por todos. Orar pela igreja, orar pelos ministros, orar pelas autoridades eclesiásticas e também pelas autoridades políticas, ou seja, orar pelos governantes, né? Porque, irmãos, a igreja ela não tem partido político, a igreja não tem time de futebol, a igreja não é direita nem esquerda, não se deve desviar nem para um lado nem pelo outro. A igreja ela tem que orar e seguir os caminhos que Deus traçou. Se possível, nós estamos com as autoridades governantes do nosso país. Se não for possível, estamos só com Deus, né? Então, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, nós estamos de acordo. Aquilo que não está, irmão, pelo amor de Deus. Então, o que eu fico observando são muitas pessoas fazendo embate aí
defendendo a IB, nós temos que defender a causa de Deus. Nós devemos defender a igreja. E a igreja, ela tem que ser, nesse momento, neutra. Ela tem que orar para que Deus tenha misericórdia. Enquanto nós estamos preocupados com outras coisas e não com aquilo que Deus determinou para nós, o mundo está aí nessa crise, o mundo está nessa indecisão, nessas incertezas, e muitos estão indo atrás. Estão perdendo o foco. São pessoas aí que estão anos e anos na igreja, que até têm uma certa consideração pelos membros, mas estão se perdendo com mensagens totalmente agressivas, ofensivas, totalmente descontrolado, despreparado, e isso o mundo está vendo. Pelo contrário, a igreja tem que ter equilíbrio, mansidão, amor, medir as palavras. Então nós temos, irmão, como igreja, de seguir o caminho, e tem muito desviando do caminho e achando que estão agradando a Deus, e na verdade não estão agradando. Então que nesta manhã Deus ele possa nos abençoar. Mais uma vez eu venho reiterar a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, e depois agradecer ao pastor Marcelo Miranda, a nossa diaconisa superintendente Arlete, pela confiança depositada nos professores. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram acompanhando esta live, dizer da importância que é mantermos a nossa lamparina com azeite, com unção, e não deixarmos de perder essa comunhão com o Senhor. Logo mais às 18 horas estaremos uma live lá da igreja, um culto com o nosso pastor. Nós possamos assistir, nós possamos participar das nossas casas, cada um na sua casa, ligado na internet, ouvindo lá a mensagem, a oração, os louvores, e que Deus ele possa nos abençoar. Então nós vamos orar agora, encerrando essa escola, e que Deus nos abençoe. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma manhã na Tua presença, mais um domingo em que nós estamos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, meditando, seguindo Teus conselhos, Teus caminhos retos, Senhor, Teus bons caminhos justos, Senhor. Que Tu venha abençoar a Tua igreja espalhada na face da terra, Tua igreja, Senhor, que estão nos seus lares, Senhor, intercedendo pelo mundo, intercedendo, Senhor, pelas autoridades, por aqueles que estão buscando uma solução contra o vírus, meu Deus, os médicos. Abençoa todos aqueles que lutam em favor da vida, que estão dando ali, Senhor, o máximo para poder salvar vidas nos hospitais, Senhor, que estão ali, Senhor, nas comunidades carentes. Senhor, tenha misericórdia em países, Senhor, que a pobreza é grande, como na África, em alguns países da América do Sul. Muitos estão ali, Senhor, doando o seu tempo para salvar vidas, que o Senhor possa abençoar. Senhor, toma em Tuas mãos os hospitais, cada lugar que está servindo como hospital, Senhor, ali em São Paulo, aqui no Rio, em todos os estados. Senhor, abençoa, Deus. Toma os governantes, que eles chegam ao entendimento, de compreensão. Senhor, não deixa também, Senhor, faltar a necessidade básica nossa, que é o alimento. Senhor, os produtos que precisamos para a nossa sobrevivência, a água, o alimento, o produto de higiene. Meu Deus, aqueles que precisam, que estão sem receber o seu salário, Senhor, tenha misericórdia, ajuda, Senhor, capacita. Senhor, e viemos pedir também, Senhor, que o Senhor livra de nós dessa epidemia, desse vírus. Que o Senhor dá um basta, Deus, para que possamos voltar à nossa normalidade, mas que também possamos entender que o Senhor já permitiu isso para que nós possamos tomar uma atitude,
uma nova direção, um novo caminho em nossas vidas, para que possamos buscar a Ti, Deus, em sinceridade, estarmos unidos na Tua casa, meu Deus, estarmos ali, Senhor, presente, fazendo a Tua obra, meu Senhor, que Tu venha nos dar esse recado, Senhor, e sabemos que Tu está no controle de tudo, por isso abençoa, Senhor, toma os enfermos em Tuas mãos, Senhor, aqueles enfermos, Teus servos, que estão enfermos nos hospitais, só tenha misericórdia, Deus, conforta os corações daquelas famílias enlutadas pela perda dos seus familiares, conforta, consola, Deus. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu venho te pedir pela esposa da irmã Benedita, esposa, irmão Sidney, Senhor, toma a irmã Isa, meu Deus e meu Pai, toma a irmã Beli, toma a irmã Senilda, a irmã Célia, toma a irmã, Senhor, Adinaí, meu Deus, abençoa, Deus, as tuas filhas, meu Senhor, irmã Ana Cláudia, Senhor, abençoa, Deus, o irmão João, seu irmão João Ferreira, João Chaves, Deus, somos João de Deus, somos teus servos, Senhor, dá saúde a teus servos, Senhor, pela idade, pela fragilidade de pegar esse vírus, que só livra a teus servos, Deus, desta epidemia. Eu que falo contigo também, me livra meus familiares, meus irmãos em Cristo. Senhor, visita os hospitais, visita as delegacias, os presídios, Senhor, livra, Senhor, aqueles homens, que eles venham se arrepender dos seus pecados e venham aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Senhor, visita neste momento aqueles que estão em estado terminal, cancerosos, Senhor, leprosos, os aidéticos, Senhor, que eles venham reconhecer que Tu é Deus na vida deles, que eles venham se arrepender, Deus. Meu Senhor, tenha misericórdia, abençoe os missionários que estão levando a Tua palavra, os pastores, evangelistas, os presbíteros, diaconisas, os trabalhadores. Abençoa todos os membros espalhados na face da terra. Nos dá uma manhã, um início de tarde na Tua presença. Abençoa a todos. Abençoa a igreja em São Mateus, pastor Marcelo. Abençoa os obreiros. Abençoa as obreiras. Abençoa os líderes do departamento. Abençoa os membros em comunhão, os afastados, desviados. Só traz de volta. Abençoa a todos. Nos dá um dia na Tua presença e que o Teu nome seja engrandecido. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. E até o próximo domingo, se até lá Deus não acabar com essa epidemia, nós estaremos aqui de volta. E eu quero pedir novamente aos irmãos para que nós possamos interagir. E os irmãos têm total condição para mandar alguma dúvida, alguma mensagem para que nós possamos falar aqui, tá bom? Deus abençoe e fica na paz.